Eu coloquei no slide no grupo, depois vou colocar um vídeo também para aqueles que não estiverem assistindo agora e depois vocês vão fazerem uma atividade. Essa atividade também, ela também está no livro, mas eu coloquei no slide para ficar mais fácil vocês enviarem a resposta para mim, né? Então, sempre como a gente já faz. Então, pessoal, o nosso conteúdo hoje, nós vamos finalizar o nosso conteúdo falando sobre a República Velha. E quando a gente fala sobre a República Velha, pessoal, nós estamos falando de quê? De um período de 40 anos que existiu aqui na história do Brasil e que esse período foi o período em que o Brasil foi governado por grandes coronéis, que eram fazendeiros que se aproveitavam dos pobres para ficarem no poder. Então a gente vai analisar hoje 4 motivos que levaram ao fim do poder dos coronéis aqui no Brasil, que mandaram no Brasil durante 40 anos. Então a gente vai observar que os coronéis, que a política do café com leite, que a política dos governadores, que a injustiça que o Brasil tinha naquela época começou a acontecer devido a vários motivos. Coronéis ou militares, coronéis. Olha, a gente vai observar então, pessoal, que foram vários motivos que levaram ao fim do poder dos coronéis aqui no Brasil. A gente tem que observar que os coronéis, eles eram muito poderosos até o ano de 1930 no Brasil. Ninguém no Brasil tinha mais poder do que ele. A gente vai observar que os coronéis mandavam no interior, né, comprando voto de cabresto. Eles mandavam também no governo, porque eles se tornavam governadores. E esses governadores faziam acordo com os coronéis do interior. Então, sempre quem chegava a ser governador tinha que ser um grande coronel. Ele tinha que ser também um grande fazendeiro. Se o coronel ele tinha o apoio de um fazendeiro que se tornava governador, quem chegava a ser presidente do Brasil também tinha que ser um grande proprietário de terra, tinha que ser um grande fazendeiro. Então a gente vê que os fazendeiros sempre tiveram grande poder no Brasil, seja no interior com os coronéis, seja no governo dos estados, sendo governador, onde os governadores faziam acordos para apoiarem apenas um candidato à presidência da República, e esse candidato também seria um fazendeiro, ou de Minas Gerais, ou de São Paulo. Todo mundo se lembra que até 1930 havia um acordo entre São Paulo e Minas, onde o presidente um ano seria mineiro, outro ano seria um paulista. E assim eles ficavam se revezando na presidência. Por isso que aqui no Brasil havia uma política chamada de política do café com leite, porque São Paulo produzia o café e Minas produzia o leite. Então esse acordo entre Minas e São Paulo ficaram conhecidos na nossa política como a política do café com leite. E a gente vai observar que a vida aqui no Brasil até 1930 não era nada fácil. Mulheres não tinham direito, os negros continuavam sendo excluídos da sociedade, como também no livro de vocês, no final do capítulo, para a gente vivenciá-lo de forma correta, tem no final do primeiro capítulo da história, vai estar falando então sobre a situação dos negros pós-abolição. Como foi que os negros ficaram depois que acabou a escravidão aqui no Brasil? Será que eles foram aceitos na sociedade de forma imediata? Será que eles tiveram melhorias de qualidade de vida? Será que eles tiveram direito à educação? Claro que não. A gente vai observar que a sociedade, a desigualdade racial, a desigualdade de raça ainda continuou existindo durante muito tempo, mesmo depois que já havia sido proclamada a nossa república aqui no Brasil. E é importante com que a gente possa observar que a situação do negro era muito séria. Nós vamos ver que a situação dos nordestinos que tiveram que lutar através da Guerra de Canudos, tiveram que lutar através do cangaço, tiveram que lutar através da Guerra do Contestado, através da Revolta da Chibata e principalmente, vocês têm que se lembrar, através da Revolta da Vacina que a gente viu na aula passada, onde todos tiveram então que lutar por melhores condições de vida. E então a gente vai concluir nessa parte
que a sociedade brasileira ela era muito desigual. Não era uma sociedade legal, onde você teria que votar ou então, por exemplo, você teria que votar em um candidato porque você era obrigado por outra pessoa. Não. Todo mundo aqui na sala, né? Cada um tem uma opção de voto diferente. E isso é uma liberdade de expressão, a liberdade que nós temos e que nós sofremos muito para conquistar o nosso direito ao voto secreto, o nosso direito de escolha, que nem sempre foi assim. E até 1930, a vida no Brasil, ela era muito mais difícil do que nós possamos imaginar. Então, pessoal, eu vou colocar então um slide, que ele é falando sobre os 4 motivos que levaram ao fim do poder dos coronéis aqui no Brasil. Também estou gravando um vídeo para colocar para aqueles que não puderam assistir agora no momento. Oi? Por que a Semana da Arte? Fez o quê para acabar com a República? Vou explicar, mas Matheus é adiantado. Vocês já estudaram isso com Vaninha ou não? Ou ainda vão estudar? Pode... Não? Sim, não assistiram. Robson falou 10 quilos, eu falei 1 grama. Vai, repete, Robson. Não estudaram, né? Mas vocês vão estudar em Vaninha. Quando ela também estiver ensinando... Oi? Nós estamos lascados, então. Minha gente, vocês estão estudando as vanguardas europeias, né? O cubismo, o dadaísmo, o surrealismo, o futurismo. Não, minha gente. Falei em inglês, né, agora, né? Mas é bem fácil, certo? Essas coisas bem estranhas que eu falo, em vez em quando. São esses conteúdos que vocês vão ver em artes. É ótimo, arte do 9º ano. Pronto, pessoal. Então, vamos lá. Então... É bom. Bora estudar. Deixa eu compartilhar a tela. 9º ano. Vazou. Hã? Só tem mensagem de grupo, vou enlouquecer. Se essa quarentena não acabar esse ano, acho que ano que vem eu não tô mais vivo, não. Que ninguém aguenta, gente. Só vai sair pra rua. Tá vazando. Vídeo é o mesmo. Tá vazando. Eu vou mostrar o vídeo que o Otávio mandou. Bonito, né, Otávio? Mostre. Do meme. Pronto. Não, vou mandar outro aqui, pior. Ao seu dia que é falar. Não, outro não. Olha, pessoal, então veja aqui. Então nós temos aí o slide. Esse slide então, ele vai servir para vocês fazerem a atividade. E é uma atividade bem fácil porque ele está bem objetiva mesmo. Vocês estão vendo aí no slide que eu coloquei a primeira resposta já. Que são os 4 motivos que levaram ao fim do período da República Velha. Oi? Eu só coloquei uma. É 4, viu, Dom? Pronto, olha. A primeira resposta já bem fácil aí no primeiro slide, né, que vai ser falando então os motivos que levaram ao fim da República Velha. Eu citei os 4 motivos e vou explicá-los a seguir. O primeiro motivo foi a Semana da Arte Moderna, que é um conteúdo de artes que vocês vão estudar em Vaninha. Também houve o tenetismo, depois houve a crise de 1929 e houve também a Revolução de 1930. Todos esses movimentos foram eles que levaram ao fim do poder dos coronéis aqui no Brasil. Cada um deles tiveram grande importância. Eu estou citando aí no slide abaixo, esses foram os motivos que levaram ao fim do período do poder dos coronéis. Nós temos então aí o primeiro motivo que levou ao fim do poder dos coronéis no Brasil. Foi então a Semana da Arte Moderna. É um conteúdo bem interessante que a gente tem que ver. E vocês sempre vão ouvir falar nele porque ele foi um marco na nossa história. E um marco também para a arte da sociedade brasileira. Sempre que vocês vão falar em alguma coisa de arte, sempre que vocês vão estudarem relacionados a isso, vocês sempre vão ouvir falar Semana da Arte Moderna. Por quê? Foi um movimento onde a população sempre lutou pela igualdade social. Deixa eu só colocar o carregador aqui, senão vai descarregar. Pronto, coloquei. Pronto, pessoal. Pronto, olha, então a gente vai observar então, pessoal, que a Semana da Arte Moderna, qual é a importância que ela teve para acabar com o poder dos coronéis? Oi? Eu vou precisar sair aqui agora.
Certo. Vai ficar gravado aí, depois você assiste, viu? Eu vou gravar e coloco o vídeo lá no grupo. Pronto, pessoal. Então, a Semana da Arte Moderna foi um movimento de artistas que aconteceu na cidade de São Paulo, onde os artistas eles se reuniram com o objetivo de produzir livros, poemas, obras de artes. E essas obras de arte elas tinham um objetivo, que era criticar a sociedade onde apenas os coronéis governavam, onde os coronéis mandavam e não permitia que a população tivesse nenhum tipo de liberdade. Tem alguém tentando entrar aqui. Então, pessoal, a gente vai observar então que é nesse momento em que esse movimento da Semana da Arte Moderna, ele vai ter grande importância, porque era um movimento de artistas, onde esses artistas criavam poemas, onde eles criavam obras de artes para criticar o poder que os coronéis tinham aqui no Brasil. Nós temos aí o Abapuru, que vai ser o quadro de Tarsila do Amaral. Nós temos Oswald de Andrade. Nós temos, então, outros artistas que fizeram parte desse movimento, onde os artistas queriam utilizar a arte para criticar a sociedade, criticar o poder que os coronéis tinham aqui no Brasil. Então, a última questão, o que é que vocês vão responderem? Quando tiver lá o que foi a Semana da Arte Moderna? Foi um movimento de artistas que se reuniram para utilizar a arte e criticar o poder dos coronéis, porque eles não concordavam com o poder que os coronéis eles tinham aqui no Brasil. E a gente vai observar então aqui, que eu coloquei, Semana da Arte Moderna. Ela aconteceu em 1922, lá na cidade de São Paulo, durante uma semana, por isso a Semana da Arte Moderna. E a gente vê que eles criticaram de diversas formas os coronéis, criticando a cultura que havia aqui no Brasil. Eles criticavam também a falta de criatividade. Também eles vão criarem, foram vários artistas que participaram desse movimento, como Mário de Andrade. Oi? De forma que colaborou? Criticando. Essa Semana da Arte Moderna foi um movimento organizado por artistas brasileiros que criticavam o poder dos coronéis. Então eles lutavam contra os coronéis utilizando o quê? Utilizando a arte, utilizando pinturas, certo? Por isso que esse movimento ele é tão importante ainda hoje. Foi um movimento dos artistas que criticavam os coronéis. Isso, que queriam mudar a sociedade. Tem a resposta. Aí nós temos aí então, foram vários artistas como Oswald de Andrade, nós temos Mário de Andrade, nós temos Manuel Bandeira, Menotti de Pijá, nós temos Anita Malfatti e temos Tarsila do Amaral, certo? Então todos esses artistas e muito mais, outros também fizeram parte desse movimento, então eles utilizavam a arte para criticar o poder dos coronéis. É bem relevante e importante esse movimento, porque você não vai acabar com o poder dos coronéis utilizando apenas armas. Também utilizaram a cultura, a arte para criticar a sociedade. Nós temos aí, por exemplo, o segundo movimento foi um movimento chamado de tenentismo. E o que foi esse movimento tenentismo? Nós vamos observar que o movimento tenentismo foi um movimento organizado por tenentes, por militares, que também queriam acabar com o poder dos coronéis no Brasil. E eles queriam acabar com o poder dos coronéis por qual motivo? Nós vamos observar então que esse movimento tenentismo era um movimento em que os coronéis, em que os tenentes lá da cidade do Rio de Janeiro e outros que estavam ao redor do Brasil, eles se uniram vários momentos, foram 4 grandes batalhas que eles tentaram tomar o poder dos coronéis e transformar a sociedade brasileira. Primeiro nós vamos ver que eles queriam a moralização, queriam uma sociedade mais certinha, mais justa. Eles queriam que houvesse o fim da corrupção eleitoral, eles queriam que houvesse o voto secreto, eles queriam que o Brasil tivesse uma economia que não sofresse, fosse explorado por outros países. Eles também queriam o quê? Queria que houvesse uma mudança na educação brasileira, onde todos pudessem estudar e principalmente a educação ela fosse obrigatória,
Porque naquela época, até 1930 aqui no Brasil, não existia educação pública. Aliás, não existia gratuita. A educação gratuita, ela significa o quê? Que não é paga. Então, naquela época, a escola era pública, mas não era gratuita. Então, a escola pública significa que todos nós podemos participar. Mas ela pode ser pública e ela pode ser pública ou ela pode ser privada. Então, a gente vê que pública significa que todos podem participar. Mas, quando a gente fala gratuita, aí a gente vem para a escola, porque todo mundo acaba generalizando e acaba confundindo os termos. Mas a gente vê que os militares queriam uma educação pública e gratuita e obrigatória, onde todos os brasileiros pudessem participar. Mas a gente vai observar que esses movimentos do tenentismo era um movimento onde eles queriam valorizar principalmente a população rica e não diretamente a população pobre. E a gente vai observar então que esse movimento ele se uniu com outros tenentes ao redor do Brasil, que estavam em São Paulo, outros que se encontravam lá no Rio Grande do Sul. E a gente vai observar que esse movimento tenentismo houve grandes batalhas. A primeira foi a 18 do Forte Copacabana, onde 300 mil soldados, 300 tenentes saíram na rua, apenas 2 sobreviveram. 18 continuaram lutando e 2 sobreviveram. Certo? Por isso que é o nome de uma das batalhas do tenentismo, é a 18 do Forte de Copacabana. Porque 18 foram às ruas, continuaram resistindo dos 300 e apenas 2 sobreviveram. E a gente vai observar então que eles saíram do Rio de Janeiro, foram para São Paulo e depois foram lá para o Rio Grande do Sul. Quando eles chegaram ao Rio Grande do Sul, nós vamos observar que eles encontraram um movimento de tenentes chamado de Coluna Prestes, porque o líder desse movimento dos tenentes lá no Rio Grande do Sul, ele era chamado de Luiz Carlos Prestes, que a gente vai ouvir ainda falar dele no próximo conteúdo de história. A gente vai observar que esses tenentes, eles queriam acabar tanto com o presidente do Brasil, que era Arthur Bernardes, que na época inventaram várias cartas dizendo que ele tinha feito, dizendo que odiava, que não gostava dos tenentes, e outro motivo era acabar com o poder dos coronéis. A gente vai observar então que eles saíram percorrendo 25 mil quilômetros ao redor do Brasil, porém esse movimento ele acabou então sendo derrotado pelo exército brasileiro quando eles tiveram que fracassaram no seu movimento e tiveram que fugir para a Bolívia. Apenas alguns tenentes resistiram e ficaram no Brasil. Escondidos, claro, né? Pronto. A gente vê que esse movimento também não conseguiu acabar com o poder dos coronéis. Tentaram, mas não conseguiram. Em seguida, vai acontecer o que Mateus estava falando aí, sobre uma grande crise que o capitalismo sofreu no mundo. Foi a crise de 1929, o American Way of Life, modo de vida americano. Depois que os Estados Unidos saiu da Primeira Guerra Mundial, nós vamos observar então que os Estados Unidos, todo mundo pensou que estava muito rico, que ele poderia produzir muito, e os Estados Unidos começou então a produzir muitos produtos. Só que para produzir muitos produtos tem que se vender, não é? Tem que vender produtos. E a gente vai observar então que a sociedade ela começou a mudar, se tornou cada vez mais rica, e a gente vai observar, com o passar do tempo, a gente vai observar então aí que a população lá dos Estados Unidos, eles começaram a produzir tudo em grande quantidade, mercadorias, produtos, principalmente tecnologia, carros produzidos constantemente, e a gente vai observar que quando se produz muito e não vende, vai acontecer uma superprodução. Vamos dizer então que Yasmin, ela vai produzir uma grande quantidade de chocolate se ela não vai vender. A família dela é dona de uma fábrica de chocolate. E a gente vê que ela vai provocar uma superprodução. Ou seja, ela vai provocar um excedente de chocolate, ela vai ter prejuízo. Como ela vai ter prejuízo, ela vai ter que demitir os funcionários porque ela não está conseguindo mais pagar. E a gente vai observar que ao mesmo tempo em que houve uma grande produção lá nos Estados Unidos, em 1929 também aconteceu o quê? Muitas indústrias, muitas empresas na época, elas são baseadas em quê? Toda empresa
ela é formada principalmente no que nós chamamos de... ela é produzida em o que nós chamamos de uma bolsa de ação. Ou seja, uma empresa para ser formada, ela tem uma grande quantidade de pessoas associadas, certo? E sócios, e cada um tem uma parte da empresa porque ele contribuiu. E a gente vê que as empresas, de repente, as ações dessas empresas, elas começaram a despencarem e as empresas também começaram a falir porque não tinha mais dinheiro e o dinheiro também começou a ser desvalorizado lá nos Estados Unidos. Então a gente vê o aumento na quantidade de produtos provocou uma superprodução. Além da superprodução, também aconteceu então a falência de muitas empresas. A falência de muitas empresas também. Oi? Por que o povo está tudo saindo de um? Porque foram criados 2 grupos de história. Aí fica toda vez a gente fica se confundindo. Certo? Aí desse aqui estão saindo. Mas fica vendo o slide, meu jeito, vocês estão saindo. Eu explicando, mas você. Não, tô entendendo, não. Eu sou capaz de falar fulano sai. Toda hora eu vou perguntar. Vocês estão conseguindo ver o slide ou não? Sim. Tá certo. Eu tava tirando um monte de print até. Tá certo. Mas é bem fácil esse conteúdozinho. Oi? A superprodução, então, é tipo quando a pessoa produz muito, só que tipo, não consegue vender. Aí a gente vê que essa superprodução ela levou à falência das empresas. Os acionários, eita, meu Deus do céu. As pessoas que têm ações das empresas, porque você pode comprar uma ação na empresa, que é a Bolsa de Valores. E essa Bolsa de Valores também ela começou a passar por uma crise. Por isso que a crise de 1929 ela é chamada a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Ela pode ser chamada da crise de 1929 ou ela também pode ser chamada de a Grande Depressão. E por que ela vai ser chamada de Grande Depressão? Houve uma superprodução, as empresas faliram, e quando as empresas faliram, porque os seus donos começaram a falir, as ações despencaram, nós vamos ver que também houve uma grande quantidade de desempregados. Só em 1929, de julho a outubro de 1929, ficaram desempregados 14 milhões de pessoas lá no território dos Estados Unidos. Houve a falência de 30 mil empresas e 4 mil bancos nos Estados Unidos. Veja a situação em que as pessoas se encontravam em 1929 lá nos Estados Unidos, provocado pela superprodução, pela falência de empresas e também pelo grande desemprego. Por isso que muitas pessoas também começaram a ter depressão e a cometerem suicídio. Por isso que a gente pode nomear de 3 formas de 1929. A crise de 1929, podemos também utilizar o nome de a Grande Depressão ou também podemos utilizar a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. São esses 3 codinomes que são utilizados para se referir a esse momento de grande crise dos Estados Unidos. Oi, Matheus. Oi. Teve alguma empresa que falou? Olha, a gente vê que a maioria foram empresas de automóveis, empresas também, as empresas de tecnologias, de eletrodomésticos, certo? Foram elas que mais faliram, ok? Nós temos aí, então, mais de 10 mil pessoas permaneceram em pânico em frente à Bolsa de Valores de Nova York, todos imaginando, querendo vender rapidamente as suas ações, só que ninguém queria comprar porque já estava passando por uma crise. E aí a gente vai ver, então, que outro momento que, depois que passou essa crise, em 1932, os Estados Unidos começou a se reequilibrar quando houve a eleição e Roosevelt ele foi eleito, então, presidente e começou, então, a mudar a economia dos Estados Unidos. A gente vai observar o que significou a crise de 1929. Ele evidenciou uma crise no capitalismo. E o que é o capitalismo que a gente tanto sempre fala? É uma sociedade que ela é baseada no lucro, baseada na venda de produtos. Então, a gente vê que o capitalismo teve uma grande crise.
E a gente tem uma figurinha aí bem importante para a gente relembrar, que vai ser então a figurinha então do Super-Homem. E o Super-Homem, qual é a importância que ele teve e por que ele foi criado? Ele foi criado lá nos Estados Unidos, pouco tempo depois que os Estados Unidos tinham passado por uma grande crise, e ele foi criado como modelo de cidadão estadunidense, como uma forma de mostrar que todo cidadão norte-americano, todo cidadão estadunidense, deveria ter força para lutar, que ele um dia iria vencer novamente. Por isso que os Estados Unidos vai ter como símbolo o super-homem, não é? Então, o super-homem, sempre vai ter essa importância para a civilização estadunidense, como uma forma de lembrar como eles superaram a crise em 1929. Superprodução, falência de empresa, a morte de milhões de pessoas, o desemprego, e eles venceram. Bem interessante, né? Essa parte, né? Todo mundo sabia disso? Não. É igual, por exemplo, a gente, quando nós estivermos estudando a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver um pouquinho falando sobre o Capitão América. Oi? Já vai até 3h30? Não, vou não. Eu estou terminando já. Capitão América também tem a ver com isso. Ele tem a ver com a Segunda Guerra Mundial. Ele foi criado como personagem para destruir os nazistas. Vocês nunca perceberam no filme do Capitão América que logo no início, quando ele ganha força, né, ele vai lutar contra Hitler? Dê uma olhadinha depois. Pronto, pessoal. Olha. Tudo tem um significado, né? Olha, e a gente vai finalizar então a nossa aula falando sobre a Revolução de 1930. E o que foi essa revolução? Todo mundo se lembra que aqui no Brasil havia uma política chamada de café com leite, onde São Paulo e Minas ficavam se revezando na presidência da República aqui no Brasil. Um ano seria um paulista, um ano seria um mineiro. E o que é que vai acontecer? Em 1929, o presidente do Brasil era um presidente chamado Washington Luiz, que era um paulista. Se ele era um presidente, em 1930 haveria eleição aqui no Brasil, o lógico seria que seria colocado aqui no Brasil um presidente de Minas Gerais. Esse presidente que seria eleito, ele seria chamado de Antônio Carlos, que vocês estão vendo nesse último slide. Então a gente vai observar que o presidente Washington Luiz, em vez de colocar na presidência um mineiro, ele decidiu então colocar na presidência um paulista. É a mesma coisa, por exemplo, que Mateus é super amigo então de Robson, e Robson pede um favor para Mateus, e Mateus ele não vai cumprir. Ele vai sair fofocando, ele vai dizer a todo mundo que Robson disse a ele. E esse acordo entre os dois de fidelidade, ele vai ser quebrado, como uma amizade que existia até aquele momento. Quando nós vamos dizer, então, que Robson fica muito chateado porque Mateus fez algo que ele não gostasse, então o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma revolução, vai acontecer uma mudança, porque o Washington Luiz, não é? Em vez de apoiar um mineiro, ele apoiou, então, um paulista para ficar no poder aqui no Brasil. E é nesse momento que a gente vai observar em que, principalmente, a gente vai observar, então, que é nesse momento em que a população passou, então, a se unir, juntamente com os mineiros. Os mineiros, então, se uniram para acabar com o poder desse presidente que até então era paulista e queria também apoiar um paulista para ficar no poder. O que é que vai acontecer? Nós vamos observar que aconteceu, então, uma eleição entre um paulista chamado Júlio Prestes e do outro lado de Minas estava sendo apoiado um presidente que ele seria chamado de Getúlio Vargas. A gente vai observar então que durante a eleição de 1930, quem vai ganhar a eleição foi o presidente que era apoiado o candidato apoiado pelo presidente, que era um paulista, foi apoiado por outro paulista, né? Na época era o Washington Luiz. Ele apoiou um presidente que era chamado então de
Nós temos aqui, então, o presidente da época, então, era o Washington Luiz, e ele vai apoiar, então, Júlio Prestes para assumir o poder aqui no Brasil. E a gente vê, então, que o poder de Minas Gerais, ele foi quebrado. E o que é que vai acontecer? Vocês acham que Getúlio Vargas, lá do Rio Grande do Sul, com o apoio de Minas Gerais e o apoio da Paraíba, ele ia aceitar ter perdido a eleição? Hein, minha gente? Vocês acham, então, que seria... Vamos dizer, eu sou o Washington Luiz, sou um presidente paulista aqui do Brasil. O certo seria eu colocar Robson para ser presidente, que era um mineiro. Isso de acordo com a política do café com leite. Só que em vez de escolher Robson, eu vou escolher Mateus, que é mais próximo de mim, que ele é chamado de Júlio Prestes. Então, nós vamos dizer então que Júlio Prestes, Mateus ele vai ser eleito e Robson vai ficar muito chateado comigo. Então, o que é que vai acontecer? Vamos dizer então que Robson, sendo representado então a partir desse momento, representando Getúlio Vargas, ele vai se unir com Minas Gerais, com o Rio Grande do Sul, vai receber o apoio também, o apoio então de João Pessoa, e a gente vai dizer então que é nesse momento em que Robson, ele vai ter como vice-presidente um homem chamado de João Pessoa, que era o governador até então, de onde hoje é João Pessoa, que naquela época não era chamado de João Pessoa. E a gente vai observar então, lá da Paraíba, certo? É no território da Paraíba, que era chamado de Princesa, certo? Então a gente vai dizer então que Robson, Getúlio Vargas, era apoiado por um vice chamado de João Pessoa, e eles formaram um movimento para lutar contra os coronéis e acabar definitivamente com essa política que estava acabando com o Brasil há 40 anos. Nesse momento, o que é que vai acontecer? Vamos dizer então que Otávio, ele é chamado de João Pessoa, era o vice então de Robson, e ele vai ser morto. Quando ele foi morto, por vários motivos, primeiro porque ele não gostava dos coronéis lá na Paraíba. E o segundo motivo é que ele mostrou cartas íntimas que o coronel naquela época tinha com uma professora bem novinha. E essa professora, depois da humilhação naquela época, ela acabou se matando, que era chamada de Anaíde. Então, o que é que vai acontecer? O coronel, que era chamado de João Dantas, ele mandou matar o vice de Getúlio Vargas, João Pessoa, não apenas por questões políticas, mas também por questões pessoais. E a gente vê então que quando João Pessoa morreu, vice de Getúlio Vargas, todo mundo ficou muito triste com a situação. E naquele momento, Getúlio Vargas, com o apoio da população, que estavam comovidos com a morte do seu vice, vão assumir o poder junto com os militares do Brasil, por meio da força, vão expulsar o presidente Washington Luiz e daquele que tinha vencido a eleição, que era chamado de Júlio Prestes, e vai se tornar presidente do Brasil. Por isso que nós vamos dizer que a Revolução de 1930 é o momento em que Getúlio Vargas chegou ao poder no Brasil, acabou com a política do café com leite e também acabou com o poder dos coronéis. Minha gente, por isso que nós vamos ter que a capital da Paraíba, então, é chamada de João Pessoa, em homenagem, então, à morte do vice-presidente, né, que provocou todo esse alvoroço na sociedade aqui e provocou a chegada de Getúlio Vargas ao poder e, principalmente a gente vê